Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Carlos Maria, diretor e professor do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Dogmático. Nosso curso já está há 6, 7 anos já na internet, que é um curso destinado para leigos. E justamente alguns alunos e outras pessoas me pediram para falar sobre a questão das eleições nesse ano de 2022. Agora já vamos para o segundo turno. E eles me perguntaram, padre, como católico, como devo votar? Qual a orientação que o Senhor nos dá num momento tão difícil, tão confuso, onde há várias correntes ideológicas dentro da própria Igreja Católica? Bem, para dar essa resposta a esses alunos e às pessoas que porventura forem nos consultar, eu vou dar aqui algumas respostas, sim, né? Vou dar uma orientação e darei baseado justamente, fundamentando minhas explicações, a minha orientação nesse livrinho, o Catecismo do Eleitor Católico. É um livrinho que foi editado pela editora Realeza e distribuído pelas obrascatólicas.com. Esse livrinho é datado de 1961, ou seja, um pouco antes do concílio, mas o seu teor foi adaptado para a legislação atual. O autor desse livro é o padre Edmundo Dreyer, um sacerdote jesuíta, portanto, uma pessoa capacitada para poder falar e explicar como deve proceder o católico nas eleições, como ele deve fazer para votar bem de acordo com a orientação da doutrina da Igreja Católica. Antes de mais nada, eu quero explicar o seguinte: todo católico ele vive num país, numa determinada nação, e ele deve seguir as leis daquela nação, desde que essas leis estejam de acordo com o direito natural, com as leis de Deus, é lógico. E no caso do Brasil, nós, graças a Deus, ainda vivemos dentro de um regime que se pode chamar de democrático e que, por certas circunstâncias, estamos sendo, digamos, ameaçados pela onda vermelha que avassala toda a América Latina. Mas eu não quero me alongar aqui nesse assunto. O que me importa aqui é dizer e orientar como o católico deve votar. E segundo o Catecismo do Eleitor Católico do padre Edmundo Dreyer, que é baseado justamente e fundamentado na doutrina católica e no direito canônico, ele quer dizer o seguinte: vamos por partes aqui para eu poder orientar vocês e ao final vocês tirarem suas próprias conclusões. Ele explica aqui como é que um católico mostra sincero interesse pela prosperidade da pátria, ou seja, todo católico, uma vez que ele é cidadão, ele tem um interesse primordial para que a sua pátria seja próspera, para o progresso da sua pátria. Ele diz quais são as atitudes, quais são as disposições interiores para que o católico, como cidadão, possa ter como objetivo a prosperidade da pátria. Ele diz o seguinte: votando honestamente e sem motivos egoístas. Segundo, pagando seus impostos justos. Terceiro, defendendo em caso de guerra os direitos da sua pátria. Dentre dessas três posturas, dessas três atitudes, a que vai nos interessar nesse vídeo é votando honestamente e sem motivos egoístas, ou seja, o voto, a questão do voto. Aí vamos direto ao assunto. Como devemos nós dirigir o nosso voto a um candidato honesto, a um candidato que seja de fato aquela pessoa que eu devo votar? Que tipo de candidato? Qual o perfil de candidato que eu devo votar? Bem, diz aqui no número 34 do Catecismo o seguinte: qual a qualificação? Como poderá o eleitor saber se o candidato é bem qualificado? Ele tem aquelas qualificações que eu, como católico, devo votar nele? Diz aqui o padre Edmundo no seu catecismo: o eleitor deverá saber se o candidato é bem qualificado para o cargo eletivo a que aspira, informando-se com o devido cuidado e cautela. Ou seja, a primeira coisa
que o eleitor católico tem que fazer? Se informar de forma bem depurada, de forma bem balizada sobre aquele candidato. E quais são essas qualidades? Diz ele aqui no número 35. Que qualidades devem ter os candidatos elegíveis por um eleitor católico? Ele diz, primeira qualidade, a honestidade. Segundo, competência. Terceiro, dinamismo. Quarto, o respeito ou ao menos não hostilidade para com a Santa Igreja. Se o candidato não for honesto, fará do cargo um meio de enriquecimento pessoal, como nós já sabemos e conhecemos de muitos candidatos que vão para as eleições, se candidatam para se locupletarem, usufruírem das benesses públicas para proveito próprio e não do bem coletivo. Se não for competente, prejudicará o Estado por não saber como administrar, uma pessoa totalmente inapta ou inepta para aquele cargo, e acaba colocando os pés pelas mãos e prejudicando toda a máquina administrativa e levando o país ao caos. Se não for dinâmico, perecerá o bem público por falta de cuidados. E se for inimigo da Igreja, atrairá sobre si e seus eleitores a maldição do céu. Então, um candidato que for inimigo da Igreja, embora às vezes aparenta ser amigo da Igreja ou de certos setores da Igreja, mas que na verdade não é, por aquilo que ele defende, que vão contra os valores católicos, ou seja, os valores de Deus, ele vai atrair sobre si e seus eleitores a maldição de Deus, né? De todas essas qualidades, a honestidade, a competência, o dinamismo, o respeito e a não hostilidade à Igreja, a mais importante dessas qualidades é a honestidade. Por quê? Porque o candidato honesto, se eleito, cercar-se-á de elementos competentes, caso lhe falte competência necessária. Se honesto, não poderá desleixar os bens públicos. E, se honesto, não poderá abalançar-se a prejudicar a Igreja, que só prega a justiça e a honestidade. Então ele vai ser um aliado da Igreja, ele vai favorecer os valores cristãos que a Igreja defende. Seguindo a instrução do padre Edmundo Dreyer, no Catecismo do Eleitor Católico, ele pergunta, numa dessas questões, a questão 38, será obrigado o eleitor católico a votar num candidato que lhe comprou o voto? Bem, né? Nós sabemos que existem candidatos que compram o voto dos seus eleitores, é a corrupção. Diz a resposta do Catecismo: o eleitor católico absolutamente não é obrigado a votar num candidato que lhe comprou o voto, uma vez que a transação não é radicalmente ilícita e por isso mesmo pecaminosa. Não é só ilícita, né? É pecaminosa, é corrupção mesmo, mas também por se tratar de uma transação ilegal. Ou seja, todo ato de corrupção, todo ato de suborno, todo ato de compra de voto é criminoso, é ilegal e pecaminoso, com certeza. Como pode pecar? Aí entra agora a questão moral do católico em face dessa questão das eleições e sobre os candidatos. Como pode pecar um eleitor católico com relação ao dever de voto? Nós sabemos que todo mundo, todo cidadão tem um dever, a obrigação de votar. E especificamente o católico, como ele deve encarar diante da situação das eleições o seu dever de voto? Bem, um eleitor católico pode pecar de 3 maneiras, ou seja, eu como católico, ao votar, incorro em pecado se eu agir da seguinte maneira em relação ao meu dever de voto. Quais são essas 3 atitudes que podem me levar a pecar? Primeiro, deixando de votar quando devia e podia votar. Então é obrigação do católico ir votar. Ah, mas eu não quero, não gosto, estou com preguiça. Está pecando gravemente. Segundo, votando em branco sem razão plausível. Ah, eu vou lá votar em branco, vou anular meu voto. A sua omissão, essa atitude, corrobora para o mal. Então ele está pecando.
E terceiro, votando mal. O que é votar mal? Votando num candidato que vai contra os princípios da igreja. Votar em branco sem razão plausível ou deixar de votar sem estar se excusado, ou seja, desculpado, são faltas equivalentes. Deixar de votar por preguiça ou comodismo, ou deixar simplesmente de votar porque está com preguiça, não se providenciou em tempo a carteira de eleitor, a documentação, também vem ser a mesma coisa. Vem outra pergunta. Quando é que um eleitor católico é obrigado em consciência a votar? Ou seja, ele sabe em consciência que ele tem que votar, é a obrigação dele, o eleitor católico. A resposta: um eleitor católico é obrigado em consciência a votar quando estiver em jogo o bem da religião ou da pátria. Quando nós sabemos que estamos sendo ameaçados sob algum tipo de proposta ou de plataforma política que venha prejudicar a nação em todos os aspectos, não só econômicos e sociológicos, mas também da liberdade, da religião, da fé, ou seja, nós estamos colocando em risco o bem da pátria e da religião. Este dever em consciência é imposto pela justiça legal, pois cada cidadão tem um dever de contribuir com o seu quinhão para o bem comum, como manda a justiça legal, e neste caso o quinhão vem a ser o quê? O seu voto, a sua contribuição. Pergunta-se: haverá também a obrigação em consciência de votar bem? Sim, existe sempre a obrigação em consciência de votar bem. Nós temos a obrigação como católico, como cidadão católico, a votar bem. Todo cidadão honesto é obrigado em consciência a votar bem, isto é, em candidatos capazes, porque o Estado tem o direito de ser governado por homens idôneos e não por homens ineptos, desonestos. Aí se pergunta, mas o que é votar mal? Bem, votar mal é votar num candidato que, na opinião do eleitor, não apresenta as 4 qualidades básicas arroladas no número 35 que eu falei: a honestidade, a aptidão, não ser contra a igreja, né? E ser uma pessoa dinâmica. Então, se você vota num candidato que não tem essas 4 qualidades, você está votando mal. Agora vem a questão do pecado. Quando é que eu peco gravemente? Quais são as condições que me levam a pecar quando eu voto de maneira errada? Vem a pergunta do catecismo. Em que condições haverá pecado grave em matéria de voto? Em matéria de voto, haverá pecado grave se o eleitor, primeiro, devia votar, isto é, se era legítimo eleitor. Então você tem a obrigação de votar, então você já deveria ter votado, ou deve votar. Segundo, podia votar, isto é, se não estava legitimamente escusado de votar, ou seja, não estava impedido de votar. Se tenho condições de votar e não vou, eu estou pecando gravemente. Terceiro, previa ao menos vagamente os males graves que adviriam para a igreja ou para o Estado da administração do candidato em quem votou. Então você sabia, você foi informado que aquele candidato defende antivalores cristãos, antivalores da igreja. Você foi advertido, você foi informado e mesmo assim você votou, Você foi previamente admoestado, foi advertido, foi informado e mesmo assim você votou nele, você comete pecado grave. Que pecado comete o eleitor católico que não cumpre o seu dever de voto? O eleitor católico que não cumpre o seu dever de voto pode cometer um pecado leve ou grave segundo as circunstâncias. Vem a pergunta: cometerá um pecado grave o eleitor católico que votou mal por ter sido mal informado? A resposta: não cometerá pecado grave se ele não foi bem informado ou admoestado, a não ser que tivesse descurado gravemente, ou seja, tivesse descuidado de se informar, e o dever de informar-se conscienciosamente acerca das qualidades dos candidatos. Nós sabemos que hoje, pela mídia, pela internet, pelos meios de comunicação, todos nós somos
expostos a todo tipo de informação. Ninguém hoje pode se excusar ou se desculpar: não fui bem informado, eu não sabia, né? Mais do que antigamente, 20, 30 anos atrás. Hoje as pessoas não têm muito essa desculpa, a não ser que a pessoa não queira, mas se ela não quer se informar, ela assume a responsabilidade da sua ignorância. E nesse caso ela comete sim pecado grave. Outra pergunta: cometerá pecado grave o eleitor católico que conscientemente votou mal, embora o seu candidato não tivesse sido eleito? Sim, comete pecado grave já no momento em que decide a votar contra a sua consciência. Igualmente comete pecado grave, sendo graves os interesses da Igreja e do Estado em jogo. Então vejam bem, eu sou eleitor católico e voto numa pessoa indigna, numa pessoa que vai contra aqueles valores da Igreja, mas ele perdeu, eu pequei, porque eu havia decidido a votar nele, embora ele tivesse perdido, né? Também tem esse aspecto. Outra pergunta: poderá um cidadão católico fazer propaganda eleitoral por um candidato mau? Ou seja, eu sou eleitor católico e começo a divulgar, propagar, propagandear e ajudar na promoção daquele eleitor mau, daquele mau eleitor, perdão, daquele mau candidato, né? Eu cometo algum pecado? Eu posso fazer isso? É evidente que não pode, desde que esteja convencido que o candidato é deveras mal. Ou seja, eu sei que ele vai defender o aborto, vai defender coisas ruins, vai contra os valores da igreja, ele não respeita Jesus, ele é falso. Eu estou cometendo pecado grave se eu faço a promoção desse candidato. Seja eu um simples leigo, ou seja membro do clero. Posso ser um bispo, posso ser um padre, posso ser um frade, posso ser uma freira. Se eu promovo, acoberto, acolho um candidato mau, que eu sei que ele defende aqueles valores, que o seu partido defende aquelas coisas erradas, aqueles contravalores da igreja, que vai inclusive contra o evangelho, eu cometo pecado grave, seja eu o que for, desde um leigo a um sacerdote, até mesmo um bispo. Poderá um cidadão católico fazer propaganda? Isso aqui acabei de ler agora, né? É evidente que não pode fazer propaganda desde que esteja convencido que o candidato é mau. Mal não quer dizer que o candidato deva ser perverso, um assassino, um ladrão, e às vezes é ladrão e assassino, arrombador, etc. Mas basta que lhe faltem aquelas 4 qualidades requeridas para promover o bem público, ou que lhe falte a principal, que é a honestidade, que pode, como já vimos, suprir as outras deficiências. Nesse caso, que pecado cometerá o eleitor católico? Nesse caso, cometerá um pecado de colaboração por mau conselho, que será leve ou grave de acordo com as proporções do mal que prevê na administração futura. Então, se eu promovo, se eu divulgo, acolho um mau candidato em todos os aspectos, eu estou pecando em colaboração, é o pecado de colaboração, e assumo as consequências desse pecado. Outra pergunta: deve um católico fazer propaganda por um católico bom? Resposta: sim, deve fazer propaganda se pressentir que, calando, há perigo de vencer um candidato mau. Então, se nós estamos num dilema entre um bom candidato e um mau candidato, é claro que eu, em consciência, como eleitor católico, seja eu um sacerdote até, seja eu como leigo, eu tenho a obrigação moral de promover e divulgar e fazer a propaganda desse candidato que é do bem, que é um bom candidato. Vem outra pergunta: que pecado cometerá o cidadão católico que calasse quando poderia falar? Ou seja, ele se omite. Eu deveria falar, deveria colaborar com aquele candidato bom, mas eu me omito. Aí vem a resposta do catecismo: cometerá o pecado de colaboração com o mal pelo silêncio, cuja gravidade dependerá das proporções do mal, ao menos vagamente previsto e não impedido. Católicos há que julgam não dever falar por motivos de prudência. Não fala não, fica calado, tem que ser prudente.
como alegam. Eles alegam tudo na base da prudência. Não poucas vezes, porém, o manto da prudência, como alegam, acobertam outra coisa que não é o rebuço do desinteresse pelo bem coletivo, do egoísmo e da covardia. Ou seja, muita gente alega a prudência que você não deve falar, não deve propagar por questão de... não é prudente. Não, isso é covardia. Isso daí, você, sob o manto da prudência, você está querendo colaborar com o mal, mesmo que seja indiretamente. Para um cidadão católico não pode haver neutralidade. Um católico verdadeiro, ele tem um compromisso de defender o bem. Ele não pode se esconder, sob a desculpa de neutralidade. Eu não quero me meter nisso, não quero me envolver, não gosto de política. Quando ele defende esse tipo de ideia, que é uma covardia, ele está cometendo, sim, um pecado grave. Aí vem outra pergunta. O que devo fazer antes de votar? Já que eu me decidi, agora o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude como eleitor católico antes de votar? Antes de votar, você deve, primeiro, rezar a Deus, pedindo sua divina graça, a fim de acertar na escolha de um candidato. Reze, peça a luz de Deus, que Deus vai lhe dar a graça. Aliás, você que é batizado, principalmente o crismado, que recebeu na crisma o dom do conselho, do discernimento, peça a Deus que esses dons frutifiquem em você, que te ilumine nesse dia. E também escolher com acerto o seu candidato, o candidato certo, o candidato do bem. Outra pergunta: que interesse deve ter em vista o eleitor católico quando escolhe um candidato? Qual o interesse que eu devo ter? Bem, quando um eleitor católico escolhe um candidato, nada deve ter em vista o seu interesse privado, nem do seu interesse do seu partido, mas deve ter em vista exclusivamente o interesse da coletividade, ou seja, a prosperidade pública temporal de sua pátria. Então, eu não devo procurar num candidato coisas pessoais, benefícios, benesses pessoais, egoístas, mas o bem da minha pátria, o bem da coletividade. Outra pergunta: que qualidades deve ter o candidato para que ofereça garantia de que promoverá com justiça a prosperidade pública temporal do Estado? Quais são as qualidades que ele me dá como garantia de que ele vai fazer o bem? Bem, ele, o candidato, deve ter aquelas qualidades que já foram enumeradas na questão 35, honestidade, dinamismo, aptidão e amizade ou respeito para com a igreja. E esses valores têm que estar sempre presentes na nossa mente para que nós possamos discernir qual o melhor candidato. Pergunta 73, já estamos terminando. Haverá eleitores que votam conscientemente um candidato inepto? Será que existem católicos que são eleitores que votam em gente que não deveria nem ser candidato? Resposta: sim. Há, infelizmente, eleitores que votam conscientemente em candidatos ineptos. Nós vemos aí, nós estamos tendo a oportunidade de ver nas mídias sociais, até sacerdotes e bispos, de forma direta ou indireta, defendendo candidato que não deveria nem ser candidato e prejudicando aquele que deveria ser eleito. Então, infelizmente, na nossa igreja, setores do laicato e principalmente do clero, infelizmente, ainda votam dessa maneira e estão incorrendo em pecado grave. Quem são os eleitores que votam conscientemente em um candidato inepto? Bem, aí vem a resposta do catecismo. Eleitores que votam conscientemente num candidato inepto são aqueles que perderam o caráter, não tendo mais a força para resistir às paixões que eles tomam conta. Aqui diz o catecismo, são pessoas que não têm caráter, infelizmente. Esses homens sem caráter, essas mulheres também, são de um modo geral os que não buscam o bem da coletividade, mas o bem particular. Não pensam socialmente, nem pensam egoisticamente, pensam de maneira errada e às vezes até diabólica. 75, pergunta:
Que fará um eleitor católico que se sentir inclinado a votar conscientemente num candidato inepto? Às vezes a pessoa, né, é católica, é um eleitor católico, mas se sente atraído em votar num candidato inepto, naquele que não deveria receber o voto. Aí vem a resposta do catecismo, a orientação. O eleitor católico que se sentir inclinado a votar conscientemente num candidato inepto empregará o seguinte expediente. Quais são? Implorará, porque é católico, o auxílio divino para vencer a sua inclinação egoística. Então, se eu tenho inclinação a votar num determinado candidato que não presta, que eu não deveria votar como católico, eu devo pedir a Deus o auxílio divino para vencer essa inclinação, essa má inclinação que eu tenho. Segundo, perguntar se há na hora da morte teria coragem de escolher tal candidato. Quer dizer, na hora do momento da minha morte, será que eu teria coragem de escolher aquele candidato? Perguntar se há no juízo final, não terá que temer de apresentar-se diante do seu divino juiz com a cédula do mau voto na mão? Então, ou seja, trocando em miúdos, vou ter que prestar contas a Deus dessas minhas atitudes, porque elas terão repercussão em sentido, digamos assim, social, em sentido coletivo, poderá prejudicar muitas famílias. Imagine você votando num candidato que defenda o aborto e ele vem a ganhar, você votou nele. Quantas criancinhas serão assassinadas no ventre da sua mãe? Quanto mal esse homem fará com sua equipe, com seu staff ministerial no país, né, de mortes, de repressão, de maldade, de perversidade. Você que colaborou, que votou nele, você também assumirá isso diante de Deus. Pergunta: convém rezar para que Deus dê a vitória a um candidato apto? Convém eu rezar, pedir a Deus por um determinado candidato, que eu sei que é bom? A resposta: não só convém rezar para que Deus dê a vitória a um candidato apto, mas é absolutamente necessário, é primordial, é necessário, é absoluto isso, porquanto nada de bom podemos fazer sem o auxílio divino. Reza o Salmo de Davi: se o Senhor não edificar a casa, é vão que trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente se desvela o que aguarda. Então é obrigação, é necessidade básica, primordial nossa rezarmos pelo bom candidato. 77. Não seria rebaixar a religião pedir a Deus a vitória de um candidato? Isso não seria rebaixar a fé, a religião, pedir a Deus por um candidato? Resposta: seria, deveras, rebaixar a religião se ousássemos pedir a Deus a vitória de um candidato que, em nossa opinião, não presta, é inepto. Não assim se pedirmos a vitória de um candidato que é apto, ou ao menos nos parece apto. Então, quando você reza por um mau candidato, você está rebaixando a religião. Mas se você reza por um candidato bom, uma pessoa apta, ela, você engrandece a religião. Quem reza a Deus pela vitória de um candidato bom está contribuindo para a glorificação de Deus, porque a religião procura sempre dar a maior glória possível a Deus, mas um dos meios mais eficazes de dar maior glória a Deus é um bom governo, ao passo que o mau governo só dá desonra a Deus e sofrimento aos homens. Penúltima pergunta: que deverá fazer o eleitor católico se o candidato de bem vencer? Meu candidato venceu. Se o candidato de bem vencer, o eleitor católico deverá regozijar-se, ou seja, se alegrar, sincera e publicamente, e não deverá esquecer-se de agradecer a Deus a grande mercê, ou seja, a grande graça que fez a seu povo, bem como de implorar a bênção divina para o futuro governo. Então seria uma alegria, uma bênção, e devemos expressar isso publicamente. E a última pergunta: que deverá fazer o eleitor católico se o candidato do mal vencer? Queira Deus que não. Se o candidato do mal vencer, o eleitor católico não deverá se desesperar, mas lembrar-se-á, estribado na fé, que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que em vão conspiram os reis da terra contra o Senhor. Salmo 2, 1, 4 e Apocalipse 19, 1.
Portanto, meus amados irmãos, eu não quero me alongar aqui nesse vídeo, mas apenas trazer esses pontos importantes e esclarecimentos, segundo o catecismo do eleitor católico do padre Edmundo Dreia. Espero que esse vídeo possa esclarecer e ajudar e alertar aqueles que ainda estão confusos, ainda estão desorientados ou que ainda têm a pretensão de votar errado, de votar num candidato inepto, num candidato indigno que nem deveria ser candidato, né? Eu peço a Deus que esse vídeo dê os frutos necessários e que ele oriente a todos. Divulguem esse vídeo, peço que dê o seu like aqui no nosso canal e que coloque lá também o sininho para que possamos ter maior divulgação. E o nosso curso está aberto a todos aqueles que nos procurarem, o curso Mater Dei de Teologia Bíblico Dogmática. Que Deus abençoe a todos nessas eleições e que o Espírito Santo ilumine a todos sob as bênçãos da nossa Mãe, Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Amém.